metrópole, olá empreendedores, olá futuros empreendedores. Estamos começando mais um Momento Empreendedor e hoje vamos receber Margarete Dantas, a Meg, que vem falar sobre a sua empresa que tem um nome muito interessante, chama-se Mova-se, Mova-se pela Vida, uma academia localizada em Parnamirim que faz com que as pessoas se mexam e vivam melhor. Vai ser uma entrevista extremamente interessante. Mas antes de começar a nossa entrevista, vamos para a frase do dia. E a frase do dia é a seguinte: os sonhos são as sirenes da alma. Gustave Flaubert. Ou seja, os sonhos são extremamente importantes. Ele, na verdade, alimenta a nossa alma, é aquele que movimenta, é aquele que dá a sirene, que faz nos despertar em busca da realização desses sonhos. E aí, Margarete, como é que foi? Como é que tudo começou? Eu quero saber da sua origem, onde você nasceu, os seus pais, como é que começou essa história? Bem, eu nasci em Natal, né? Fui criada pelos meus avós. Os meus pais, no momento, não estavam podendo me criar e fui muito bem assistida. Tive a oportunidade de crescer junto aos meus avós. Seus avós, algum deles desenvolvia alguma atividade empreendedora? Tinha alguém que lhe dava alguma luz, né? Alguma perspectiva em relação ao futuro? Sim, meu pai ele trabalhava com a loja de materiais elétricos, né, na Avenida 1. Na Rua da Feira. Isso, na Rua da Feira. E ele era bem conhecido, muito querido ele. Era um homem muito, assim, muito raçudo, eu diria. Né? Ele trabalhava no aeroporto, trabalhava à noite e durante o dia ele trabalhava nessa loja, né? E aí eu participava ali com ele, mas não era muito assim o que eu vislumbrava para o meu futuro. Para você, mas não. Via ali o modelo de empreendedorismo, né? Alguém eu vi o esforço dele. Eu via desenvolvia o trabalho, que se dedicava, estava lá desenvolvendo, né, suas ações. Querendo ou não, ele era um exemplo para mim. Sim, né? Ou seja, ele foi o seu modelo, né? Foi de uma forma ou de outra, para foi pelo esforço. Pelo esforço ele estava lá sendo representado. Sim, com certeza. E aí, como é que a coisa continuou? Então eu sempre que saía eu estudava no Sagrada Família, né? Ele, com todo cuidado, sempre quis me colocar em escolas particulares e ele achava interessante que eu estudasse na Sagrada Família. A princípio, para ele era uma visão assim que ele tinha de que as pessoas que estudavam naquela escola realmente eram muito bem cuidadas. E eu, ao sair da escola, sempre ia para a loja dele para voltar para casa, né? Quando eu chegava lá, eu observava o trabalho e tudo, mas aquilo não me interessava. Ele disse: não, minha filha, eu queria tanto que você até gostasse disso. Mas ele também sonhava um pouco mais à frente, né? Ele queria que eu gostasse de trabalhar em banco, visava outras coisas para mim. Porque naquela época, né, assim, hoje a visão tinha que ser bancário, isso, né? Era extremamente importante, né, participar de uma atividade nessa área de bancos, ou então na área de direito, né, de advocacia, né, ou na medicina, ou seja, a princípio aquela era a visão do futuro, né? Porque esporte, na verdade, não era muito assim, né, bem visto, e principalmente eu, que era questão de gostar de dançar, sempre gostei muito de dançar. Isso foi uma coisa que nasceu comigo. Acredito que um dom dado por Deus. É aquela questão que já nasce com você. Tudo te encaminha para isso, né? E quando eu comecei a mostrar isso para ele, me interessar por isso, foi a época, né, já estava já crescidinha e tal, conheci um rapazinho, me interessei, ele achou aquilo perigoso, não, vou tirá-la dessa escola, vou colocar ela em outra escola, né, para que ela não se interesse tanto e mude os horizontes dela. E eu fui parar numa escola pública pela primeira vez, que foi a Escola Estadual Winston Churchill, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a ginástica rítmica. Na verdade, ele acabou levando, né, para revelar, né, o seu grande desejo, exatamente, né, aquilo que você queria realizar. Exatamente. E aí lá eu tive a oportunidade, através de uma amiga de sala, de me levar para conhecer e fazer um teste junto às outras meninas, né? Porque todo início de ano tem teste para você entrar, fazer parte de competição, de gernes, essas coisas todas, e eu nunca tinha feito. E aí, quando cheguei lá, fiquei encantada. Fiquei tão encantada, fiquei tão colada com a professora e acabei meio que deixando os estudos de lado e me inserindo de verdade na ginástica rítmica. Apesar de não ter ido longe com a ginástica rítmica, ela foi a minha única base. Porque eu não tive oportunidade de fazer balé, de fazer dança, porque naquela época, além de ser muito difícil, não era muito bem visto. O balé nem tanto, mas a dança principalmente, né? Hoje mudou muito, graças a Deus. Mas ainda existe, né, um rançozinho. Tem um preconceito, mas é muito, em relação ao que era. Em relação ao que era ainda é... Nossa, é muito pequeno.
tive que enfrentar muitas coisas, né? Na verdade, enfrentar até a questão social. Sim. E isso foi algo para mim, assim, de desafio, eu diria. Eu gostei do desafio, entendeu? Parecia que aquilo me alimentava, eu não conseguia parar. Sempre estava buscando, sempre eu queria estar ali inserida com aquelas pessoas. E se eu visse alguma coisa de dança na TV, já queria copiar aquilo ali, porque eu achava que eu tinha oportunidade. Ou seja, na verdade, né, você já tinha sido despertada e aquilo era o seu desejo, era o que você queria fazer. E aí passa a ter uma energia própria, né? Ou seja, com certeza. Você a princípio não sabe nem de onde vem, mas está sempre querendo alcançar aquele seu objetivo. Com certeza. E assim, quando a gente é um pouco assim, quando a gente é imatura, na verdade, porque assim, a maturidade ela vai dando realmente com o tempo, vai sendo dada com o tempo, mas nem todo mundo segue essa linha de crescimento. E eu fui começando a observar outras pessoas que se destacavam. E por que elas se destacavam daquele jeito e eu não, né? Então vinha toda aquela questão que eu achava que era porque a família não estava ali junto comigo, eu sentia a falta disso. Mas eu digo, mas não tem nada não, eu vou chegar assim mesmo. E aquilo era cada vez mais forte dentro de mim. Aí, nesse meio tempo, meu pai avô, né? Resolveu dizer assim, não, eu vou colocar ela de volta na escola, no Sagrada Família, porque não está dando certo essa história de ginástica. Porque ela passa o dia inteiro de ponta cabeça aqui e falava com a minha mãe sobre isso para que eu realmente voltasse para a escola de origem. E ao voltar, eu estava num evento da escola, inserida em mais um evento, porque eu não conseguia ficar quieta. Estava entrando na escola nesse momento que estava acontecendo o evento, era até um desfile, uma brincadeira, um desfile de modas, essas coisas que a gente costumava fazer em escola, né? E aí um casal entrou, era um rapaz, né? Na verdade era funcionário dessa mulher, e ela estava distribuindo panfletos da academia de ginástica, logo depois na segunda rua, na Avenida 3, que era próxima à Sagrada Família, estava abrindo a academia Ela Ginástica, né? Então, quando ela me viu dançar, eu estava dançando no evento, no momento que parou o desfile, eu comecei a dançar. E ela parou para observar e ficou encantada, segundo ela, né? E ela disse, eu quero ver, essa menina dança muito, eu quero dar uma oportunidade para ela, eu quero conversar com ela. Aí o rapaz me chamou, eu fui até ela, disse, você gostaria de ir na minha academia? Eu falei, sim, claro. Falou academia, o olho brilhou, né? E eu disse, não, vou estar lá, sim. Quando? Que horas? Disse, não, eu queria, você trabalha com dança? Eu disse, mais ou menos, né? Já fui assim meio que ousada. E ela disse, então prepare alguma coisa e leve pra mim. E eu preparei, antigamente não era CD, né? Eram discos. E aí ela disse, leve seus discos e eu vou ver o que é que você sabe fazer. Então eu misturei todas as músicas que eu podia, rock, pop, o que eu achava que podia, assim, deixar ela impressionada, eu fui e levei. Dancei e comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar. A princípio, ela estava lá para distribuir e atrair pessoas para a academia. De repente, lhe identificou como uma revelação, algo que fazia algo diferente, que poderia ajudá-la. Convidou-a para fazer um teste. Exatamente. Né? E a partir daí já lhe convidou para começar a trabalhar. Isso. Na verdade, ela me convidou. Me diga uma coisa, Meg. Nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Tinha 18 anos. 18 anos. Já. Né? Porque, como eu te falei, né? Eu terminei meio que atrasando um pouco os meus estudos. Em função da dança. Em função da ginástica. Mas aí parece que chegou na hora certa, né? Estava prestes a completar 18 anos, porque como eu completo no final do ano, estava incompleto, né? Meg, vou pedir um pouquinho da sua paciência, pedir um pouquinho da paciência dos nossos telespectadores, vamos dar um pequeno intervalo comercial e logo retornaremos com essa entrevista extraordinária com Meg, que vem contando essa sua história de dedicação, de superação e principalmente de busca dos seus objetivos.